Meu filho me ligou às 2 da manhã, sua voz tremendo como se as paredes estivessem desmoronando ao seu redor, implorando por 25.000 porque sua esposa supostamente estava deitada em uma cama de hospital, e os médicos não levantariam um dedo sem o meu dinheiro. E por um momento, naquela hora escura e silenciosa, eu quase acreditei nele. Quase deixei a culpa me empurrar para fora da cama até ouvir ela ao fundo, sussurrando ordens como se eu não fosse nada mais do que o banco pessoal deles. E naquele instante, cada memória de desrespeito, cada vez que eles me desprezaram, cada momento em que me trataram como um fardo em vez do homem que o criou voltou à tona. Então, eu disse a ele para ligar para o precioso pai dela e desliguei. Então fechei os olhos e voltei a dormir com uma calma que não sentia há anos. Mas na manhã seguinte, quando o telefone tocou novamente e o chamador disse que era da polícia, o mundo mudou porque descobriu-se que a história do hospital era apenas a primeira camada de uma verdade muito mais sombria. Uma verdade que arrastaria cada mentira, cada traição e cada grama de sua ganância para a boa luz. Esta não é uma história sobre um pai que se curva. Esta é uma história sobre um homem que finalmente vê o que seu filho e sua nora realmente são, e escolhe se levantar de uma maneira que eles nunca esperaram. Fique comigo, porque o que a polícia revelou, o que meu filho tentou esconder e como eu virei toda a situação contra eles, é a parte que ninguém vê chegando, e a parte que o deixará mais satisfeito do que qualquer história de vingança que você ouviu em muito tempo. Meu nome é Franklin Cole. Tenho 68 anos, sou um engenheiro estrutural aposentado que passou 40 anos projetando pontes pelo Texas. Eu construí coisas destinadas a durar, coisas que levavam as pessoas com segurança de um lado para o outro. Eu pensei que entendia fundações. Eu pensei que sabia como reconhecer quando algo estava prestes a desmoronar. O telefone tocou às 2:07 da manhã. Eu sei a hora exata porque fiquei olhando os números brilhantes no meu relógio de cabeceira por 3 toques completos antes que minha mão encontrasse o receptor. Na minha idade, uma ligação a essa hora significa uma coisa: alguém está morrendo ou já está morto. Meu coração estava acelerado antes mesmo de eu dizer: alô, pai. Ó Deus, pai, você tem que nos ajudar. A voz de Jason veio rouca e desesperada. A voz de um homem à beira de algo terrível. Meu filho, meu único filho. O garoto que ensinei a andar de bicicleta, a jogar futebol, a apertar as mãos como se quisesse dizer algo. É Vanessa. Ela desmaiou em casa. Estamos no hospital. Estão dizendo que ela precisa de cirurgia de emergência, algo com o coração dela. Pai, eles não vão operar até pagarmos 25.000 reais. Nós não temos isso. Por favor, pai, por favor. Eu me sentei na cama, meus pés encontrando o chão frio. O quarto estava escuro, exceto pela luz azul pálida da tela do telefone. O lado da cama de Margaret estava vazio, como havia estado por 2 anos. Eu ainda dormia do meu lado como se deixasse espaço para o fantasma dela. 25.000 raios. O número pairava no ar como fumaça. Pensei na minha conta de poupança, o dinheiro que Margaret e eu havíamos reservado para emergências, para os netos que nunca tivemos, para um futuro que se tornava menor a cada ano que passava. Pensei em todas as vezes que escrevi cheques para Jason e Vanessa, o pagamento inicial da casa deles, o carro quando Vanessa bateu no dela, a dívida do cartão de crédito que de alguma forma nunca parecia diminuir, não importava quanto eu pagasse. Jason, desacelere, eu disse, tentando estabilizar minha própria voz. Qual hospital? O que exatamente o médico disse? Houve uma pausa, um farfalhar, e então eu ouvi um sussurro suave, quase coberto pela estática de uma conexão ruim, mas não exatamente. Eu sabia que ele diria isso. A voz de Vanessa, não fraca, não morrendo, orientando, dirigindo. As palavras eram para Jason, não para mim. Mas o telefone as captou de qualquer maneira. 5 palavras que rearranjaram tudo o que eu pensava saber. Eu fiquei muito parado. A escuridão no quarto parecia engrossar. Eu podia ouvir minha própria respiração, lenta e deliberada, como eu costumava respirar antes de apresentar uma proposta difícil a investidores céticos.
Mantenha a calma. Avalie a situação. Não reaja até entender com o que você está lidando. Pai, você está aí? A voz de Jason novamente, tensa, esperando. Eu fechei os olhos. Eu vi o rosto de Margaret em minha mente como ela me olhou de sua cama de hospital 3 dias antes de morrer. Ela estava tão fraca, mal conseguindo apertar minha mão, mas seus olhos estavam claros. Franklin, ela sussurrou. Se algo acontecer, encontre Nora. Ela tem o que você precisa. Eu não entendi, então. Eu pensei que ela estava confusa, perdida na névoa da medicação. Mas Margaret nunca esteve confusa. Margaret via coisas que eu perdia. Pai, por favor. Eles estão preparando ela para a cirurgia. Estamos ficando sem tempo. Eu pensei em todos os jantares em que Vanessa revirou os olhos para minhas histórias. Todas as vezes que ela chamou minha casa de aquele velho barraco. A maneira como ela me olhou durante o funeral de Margaret, não com tristeza, mas com algo que parecia quase como cálculo. Eu ignorei tudo isso porque Jason a amava, e eu queria que meu filho fosse feliz. Mas aquele sussurro frio e satisfeito. Ligue para o pai dela, eu disse. Minha voz saiu firme, quase gentil. Eu terminei de ser seu fundo de emergência. Com o pai, você não pode estar falando sério. Ela está morrendo. Não, ela não está. Eu pressionei o botão para encerrar a chamada. A tela ficou escura. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Eu fiquei ali na beira da cama, as mãos descansando nos joelhos, olhando para o nada. Eu acabei de desligar para meu filho. Eu acabei de dizer não pela primeira vez em 38 anos. Eu deveria ter me sentido culpado. Eu deveria ter sentido medo. Em vez disso, eu senti algo completamente diferente. Algo que tinha o gosto da primeira respiração após quase me afogar. Eu não voltei a dormir. Eu fiz café e sentei à mesa da cozinha, observando a escuridão do lado de fora da janela lentamente se tornar cinza. Eu pensei sobre fundações. Eu pensei sobre paredes de suporte e pontos de estresse e todas as forças invisíveis que mantêm uma estrutura unida ou a destroem. Em poucos minutos, meu telefone tocou novamente. Eu alcancei, esperando acho o número de Jason. Não era Jason. A tela mostrava um número que eu não reconhecia, seguido por duas palavras que fizeram meu café esfriar em minhas mãos. Departamento de Polícia. Eu atendi o telefone com meu café ainda intocado na mesa, o vapor há muito esfriado. Senhor Franklin Cole. A voz do outro lado era masculina e profissional, carregando a neutralidade cuidadosa de alguém treinado para dar notícias difíceis. Este é o oficial David Mercer do Departamento de Polícia do Condado de Harris. Peço desculpas por ligar tão cedo, senhor, mas temos uma situação que requer sua atenção imediata. Eu olhei para o relógio na parede da cozinha. Passava das 7 da manhã. A luz cinza do lado de fora havia se tornado um dourado pálido, e os pássaros estavam começando a se agitar no antigo jardim de Margaret. Eu estava sentado nesta mesa há quase 5 horas, repetindo aquela frase sussurrada em minha mente repetidamente. Que tipo de situação, oficial? Houve uma pausa. Eu ouvi papéis sendo mexidos, o rangido de uma cadeira. Sr. Cole, você estava ciente de que uma chamada para o 911 foi feita na noite passada por volta das 2h15 da manhã, alegando que uma mulher na residência do seu filho estava passando por uma emergência cardíaca com risco de vida? O chamador forneceu suas informações de seguro e solicitou o envio imediato de uma ambulância. Minha mão se apertou em torno do telefone. 2h15 da manhã. 8 minutos após a ligação de Jason para mim. 8 minutos depois que desliguei para meu filho pela primeira vez na minha vida. Eu não estava ciente disso. Não. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas, Mercer continuou. Nossos oficiais e paramédicos chegaram ao endereço em 11 minutos. Ninguém atendeu a porta. Eles tentaram ligar para o número que fez a chamada para o 911, mas foi direto para a caixa de mensagens. Depois de 20 minutos, foram forçados a sair. Protocolo padrão em casos onde não conseguimos fazer contato e não há evidência visível de angústia. Eu coloquei minha xícara de café cuidadosamente como se pudesse se quebrar. E a mulher, aquela que supostamente estava morrendo,
É por isso que estou ligando, Sr. Cole. Verificamos todos os hospitais em um raio de 50 milhas. Ninguém que correspondesse à descrição fornecida naquela chamada foi admitido na noite passada. Nenhuma emergência cardíaca envolvendo uma mulher na casa dos 30 anos. Nenhum registro de alguém usando suas informações, de seguro para tratamento. Ele fez uma pausa novamente. Senhor, acreditamos que a chamada foi fraudulenta. A palavra caiu como uma pedra jogada em água parada. Fraudulenta. Pensei no sussurro de Vanessa, sua voz tão calma e certa. Eu sabia que ele diria isso. Ela havia previsto minha resposta porque me estudou. Ela sabia exatamente quais botões apertar, qual culpa desencadear, qual fraqueza explorar. Há mais, disse Mercer. Nossa equipe técnica sinalizou alguma atividade incomum conectada ao seu nome. Entre 2h30 e 4 da manhã na noite passada, alguém tentou acessar seu portal de seguro de saúde 3 vezes separadas. As tentativas de login falharam porque a senha estava incorreta, mas o sistema registrou o endereço IP. Ele limpou a garganta. Sr. Cole, esse endereço IP remete à residência do seu filho. Eu me levantei da mesa. Minhas pernas pareciam instáveis, como se o chão sob mim tivesse se movido ligeiramente. Fui até a janela e olhei para os roseirais de Margaret, aqueles que ela plantou no ano em que Jason nasceu. Eles estavam crescidos agora, selvagens e emaranhados, porque eu nunca consegui me convencer a podá-los como ela costumava fazer. Sr. Cole, você ainda está aí? Estou aqui. Minha voz soou distante, até para mim. Oficial Mercer, você está me dizendo que alguém da minha família tentou usar uma emergência médica falsa para acessar meu seguro e informações financeiras? Estou lhe dizendo o que as evidências sugerem, senhor. Não estou tirando conclusões ainda, mas tenho trabalhado com esse tipo de caso por 12 anos, e o padrão aqui é preocupante. Ele abaixou um pouco a voz, como se estivesse compartilhando algo que não deveria compartilhar totalmente. Eu já vi casos como este antes. Eles geralmente não param em uma tentativa. Eu fechei os olhos. A demanda de 25 mil, a emergência falsa, o portal de seguro. Isso não era um filho desesperado ligando para o pai pedindo ajuda. Era algo completamente diferente, algo planejado, algo ensaiado. Pensei em todos os documentos que Vanessa me pediu para assinar ao longo dos anos, sempre com aquele sorriso brilhante, sempre com alguma explicação perfeitamente razoável. Formulários de autorização, acordos de acesso a contas, papéis que eu havia lido rapidamente e assinado porque confiava na esposa do meu filho, porque queria acreditar que ela tinha os melhores interesses da nossa família em mente. Sr. Cole, preciso lhe perguntar algo? E preciso que você pense cuidadosamente antes de responder. O tom de Mercer havia mudado, tornando-se mais gentil, mas mais sério. Alguém da sua família recentemente pediu que você assinasse documentos que você não entendia completamente? Papéis legais, autorizações financeiras, qualquer coisa envolvendo seus bens ou decisões médicas. Pensei na pasta que Vanessa me apresentou no último dia de ação de graças, enquanto Jason assistia futebol na outra sala. Apenas algumas atualizações de planejamento patrimonial, ela disse. Nada complicado. Vou te explicar. Eu assinei 3 dos 4 documentos antes que algo me fizesse parar. Uma frase que eu não reconhecia. Uma cláusula sobre autoridade de decisão. Eu disse a ela que queria que meu advogado revisasse o resto, e o olhar que cruzou seu rosto naquele momento, mesmo que por um segundo, não era de decepção. Era raiva. Raiva fria e controlada. Sim, eu disse baixinho. Sim, houve documentos. Mercer exalou lentamente. Sr. Cole, vou recomendar que você tome algumas precauções. Congele seu crédito se ainda não o fez. Troque as senhas de todas as suas contas financeiras. E se alguém entrar em contato pedindo dinheiro ou solicitando que você assine qualquer coisa, não faça isso até que tenha falado com um advogado ou conosco. Você acha que isso vai continuar? Eu acho que quem está por trás disso está planejando há um tempo. As tentativas de acesso ao portal de seguro sugerem que eles já tinham informações pessoais que não deveriam ter. Sua data de nascimento, seu número de apólice, suas perguntas de segurança. Ele fez uma pausa. Sr. Cole, eu acho que...
Quem fez isso conhece você muito bem, talvez melhor do que você os conheça. A linha ficou silenciosa, exceto pelo leve zumbido de estática. Do lado de fora, o sol já havia nascido completamente, projetando longas sombras pelo quintal. Eu olhei para os roseirais e pensei em Margaret, em suas mãos firmes e seus olhos afiados, em como ela sempre parecia saber quando algo estava errado antes de eu saber. Encontre Nora, ela havia dito. Ela tem o que você precisa. Eu terminei a chamada e fiquei lá por um longo tempo, o telefone ainda quente na minha mão. A casa estava quieta, o café estava frio, e em algum lugar do outro lado da cidade, na casa que ajudei a comprar, meu filho e sua esposa estavam acordando para descobrir que seu plano havia falhado. O que eu ainda não entendia era até onde eles estavam dispostos a ir para garantir que o próximo tivesse sucesso. Depois da chamada do oficial Mercer, não me movi da cozinha por um longo tempo. Eu me sentei à mesa, onde Margaret e eu compartilhamos 40 anos de café da manhã, e deixei as memórias virem. Elas chegaram como água de inundação rompendo uma represa. Todos os momentos que eu escolhi esquecer, todas as pequenas crueldades que eu havia desculpado, porque eu queria paz, porque eu amava meu filho, porque eu disse a mim mesmo que família significava tolerância, mas a tolerância tem um limite, e eu finalmente alcancei o meu. A primeira memória que surgiu foi o dia em que Margaret morreu. Eu estava segurando sua mão naquela sala de hospital, observando sua respiração se tornar superficial, contando os segundos entre cada subida e descida de seu peito. As máquinas apitavam seu ritmo constante. A luz da tarde entrava inclinada pelas persianas. Eu estava orando, embora não orasse há anos, implorando a Deus ou ao destino ou qualquer força que controlasse tais coisas para me dar apenas um pouco mais de tempo. Foi quando Vanessa entrou. Não com flores, não com lágrimas. Ela entrou com perguntas. Franklin, eu sei que este não é o melhor momento, mas provavelmente deveríamos conversar sobre a casa. Jason e eu temos discutido isso, e achamos que faz sentido começar a planejar agora, você sabe, para a transição. Ela estava de pé aos pés da cama de Margaret, com os braços cruzados como se estivesse negociando um negócio, em vez de assistir a uma mulher morrer. Além disso, você sabe onde Margaret guardava os documentos de seguro no testamento? Devemos garantir que tudo esteja em ordem. Eu não a respondi. Eu não consegui responder. Eu apenas a encarei, procurando algum traço de compaixão, algum lampejo de humanidade. Não encontrei nada. Mais tarde, após o funeral, depois das caçarolas e dos cartões de condolências e do terrível silêncio que se seguiu, eu ouvi Vanessa conversando com Jason na minha própria sala de estar. Ela não sabia que eu estava parado no corredor, ou talvez não se importasse. Sua mãe sempre foi tão dramática, ela disse, sua voz leve, quase divertida. Até morrer, tinha que ser uma produção. Todo aquele segurar de mãos e choro. Honestamente, Jason, não sei como você sobreviveu crescendo com isso. Jason não disse nada. Ele não defendeu sua mãe. Ele não me defendeu. Ele apenas ficou lá, cúmplice em seu silêncio, e eu senti algo dentro de mim começar a endurecer. Mais memórias seguiram. O jantar de Natal, quando Vanessa olhou ao redor da minha casa e a chamou de aquele velho barraco, rindo, como se tivesse feito uma piada inteligente. O dia de ação de graças. Quando ela perguntou o que eu fazia da vida, então me interrompeu no meio da frase para dizer: "Oh, certo, construindo pontes para pessoas pobres. Que nobre." A festa de aniversário, onde ela fez um brinde ao sucesso de Jason e mencionou todos na vida dele, exceto eu, como se eu já tivesse deixado de existir. Cada memória era um pequeno corte. Sozinhas, pareciam insignificantes. Juntas, formavam um padrão que eu não podia mais ignorar. Vanessa passou anos me fazendo sentir pequena, sem valor, descartável, e eu deixei, porque pensei que esse era o preço para manter meu filho na minha vida. O telefone tocou novamente, me assustando de meus pensamentos. Olhei para a Gisatela. Linda Parker, a amiga mais velha de Margaret, minha vizinha por 30 anos,
A mulher que trouxe caçarolas todo domingo por 6 meses após o funeral. Franklin, ainda bem que você atendeu. A voz de Linda era urgente, sussurrada. Eu preciso te contar algo. Eu vi algo na noite passada e isso tem me consumido a manhã toda. Eu me sentei mais ereto. O que você viu? Por volta da meia-noite, eu não consegui dormir. Você sabe como é na nossa idade. Eu estava olhando pela minha janela e vi Vanessa do lado de fora da casa do seu filho. Ela estava perfeitamente saudável, Franklin. Andando bem, sem sinal de qualquer doença. Ela estava carregando uma pasta grossa de documentos, do tipo que você levaria a um escritório de advogado. Minha mão apertou o telefone. Continue. Ela encontrou um homem, alguém que eu não reconheci. Ele estava estacionado na rua esperando por ela. Eles conversaram por cerca de 20 minutos, muito sérios, muito quietos. Então ela lhe entregou um envelope daquela pasta. Ele foi embora e ela voltou para dentro como se nada tivesse acontecido. Pensei nas palavras do oficial Mercer. Quem fez isso conhece você muito bem. Linda, Margaret já disse algo a você sobre a família de Vanessa, seus pais? Houve uma pausa. Estranho agora que você menciona. Vanessa nunca fala sobre o pai dela. Ela disse a todos que ele morreu quando ela era jovem. Mas Margaret mencionou algo diferente uma vez. Ela disse que encontrou alguns registros antigos quando estava ajudando Vanessa com a papelada para o casamento. Registros que sugeriam que o pai dela estava muito vivo. Eu arquivei isso. Mais uma peça de um quebra-cabeça que eu estava apenas começando a ver. Franklin, há mais uma coisa. A voz de Linda caiu para um sussurro, como se ela tivesse medo de que alguém pudesse ouvir. Aquele homem que ela encontrou quando ele entrou no carro e a luz do teto acendeu. Eu pude vê-lo colocando os documentos na pasta dele. Eles pareciam oficiais. Papéis legais, talvez. E Franklin. Eu pude ver seu nome neles, claro como o dia. Eu liguei para o oficial Mercer minutos depois de terminar minha conversa com Linda. Ele ouviu sem interrupção, enquanto eu relatava tudo o que ela me dissera. O encontro à meia-noite, a pasta de documentos, o estranho que foi embora com papéis com meu nome. Quando terminei, houve um longo silêncio na linha. Senhor Cole, estou indo para ir à casa. Estarei lá em 20 minutos. Não vá a lugar nenhum. Ele chegou em um sedã não identificado vestido com roupas civis em vez de uniforme. Eu o encontrei na porta e o levei até a mesa da cozinha, a mesma mesa onde passei a noite, montando a forma da minha própria traição. Mercer carregava uma pasta fina debaixo do braço, e a expressão em seu rosto me disse que ele já havia aprendido algo que eu não gostaria de ouvir. Identificamos o homem que sua vizinha descreveu, ele disse, acomodando-se na cadeira em frente a mim. O nome dele é Derek Hayes, 42 anos. Ele tem um registro criminal, Sr. Cole. Acusações de fraude de 7 anos atrás em Ohio. Ele cumpriu 4 anos em uma prisão estadual antes de ser liberado há 18 meses. Eu absorvi essa informação lentamente, virando-a em minha mente como uma pedra. Um criminoso profissional trabalhando com Vanessa. A imagem estava se tornando mais clara, e era mais feia do que eu havia imaginado. Há mais, Mercer continuou. Localizamos o veículo dele esta manhã. Estava estacionado em um motel a cerca de 15 milhas daqui. Reis não estava lá, mas encontramos algo no carro. Ele abriu sua pasta e deslizou 2 fotografias pela mesa. Cópias da escritura da sua propriedade, seus extratos bancários mais recentes, uma conta de serviços públicos com seu endereço, tudo guardado em uma pasta no banco do passageiro dele. Eu encarei as fotografias. Meu nome e meu endereço, minhas informações financeiras, tudo reunido de forma organizada na posse de um estranho, com uma condenação por fraude. A violação era quase física, como se alguém tivesse alcançado dentro do meu peito e rearranjado meus órgãos sem permissão. Oficial Mercer, eu preciso te contar tudo. E eu contei. Falei sobre o encontro noturno que Linda testemunhou, sobre o padrão de perguntas financeiras que Vanessa fez ao longo dos anos. Sempre casual, sempre inseridas em conversas ordinárias. Sobre os documentos que ela tentou me fazer assinar no último dia de ação de graças, aqueles que eu recusei a completar sem a revisão de um advogado. Sobre a maneira como ela às vezes olhava para mim com uma expressão que não era exatamente desprezo.
mas algo mais frio, mais calculado. Mercer fez anotações durante todo o tempo, sua caneta riscando steady em um pequeno bloco. Quando terminei, ele colocou a caneta para baixo e olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sr. Cole, há algo sobre o caso de Derek Hayes que você deveria saber. As acusações de fraude que o mandaram para a prisão envolviam roubo de identidade e manipulação financeira de uma vítima idosa. Mas aqui está em curso a questão, tá? A vítima nunca foi identificada publicamente. Os arquivos do caso foram selados por ordem judicial. Reis sempre manteve que foi armado por alguém em quem confiava, alguém que o usou como bode expiatório e depois desapareceu. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Você acha que Vanessa estava envolvida naquele caso? Não estou tirando conclusões ainda, mas o padrão é preocupante. Mercer inclinou-se ligeiramente para a frente. Sr. Cole, temos feito algumas investigações desde sua ligação esta manhã. Alguém tem coletado sistematicamente suas informações pessoais por meses. Encontramos consultas de crédito em seu nome que você nunca autorizou. Solicitações de seus registros médicos de 2 provedores diferentes. E isso, ele puxou outro documento de sua pasta, uma aplicação preliminar para a procuração nomeando Vanessa Cole como sua representante designada. Nunca foi completada ou arquivada, mas alguém começou a papelada. A sala parecia inclinar-se ligeiramente. Procuração, a autoridade legal para tomar decisões em meu nome, para acessar minhas contas, para vender minha propriedade, para controlar minha vida. Isso não é oportunista, disse Mercer em voz baixa. Isso é uma operação de longo prazo. Foi planejado há um tempo, provavelmente desde antes de sua esposa falecer. E Sr. Cole, você é o alvo. Pensei novamente nas palavras finais de Margaret. Encontre Nora. Ela tem o que você precisa. Minha esposa sabia? Ela viu que eu estava cego demais para ver? E quanto a Reis? Eu perguntei. Se ele afirma que foi armado em seu caso original, por que ele estaria trabalhando com Vanessa agora? Mercer hesitou. É isso que estou tentando descobrir. Sua vizinha mencionou algo interessante quando falamos com ela esta manhã. Ela disse que Reis observou Vanessa durante a reunião deles com uma expressão que não era de afeto. Ela disse que parecia mais que ele estava caçando. Antes que eu pudesse responder, o telefone de Mercer vibrou em seu bolso. Ele o puxou, leu a mensagem na tela e seu rosto mudou. O profissionalismo desapareceu, substituído por algo mais afiado, mais urgente. Sr. Cole, precisamos verificar suas contas bancárias agora. Mercer me levou ao banco pessoalmente. Nenhum de nós falou durante a viagem de 15 minutos. Eu olhei pela janela para as ruas familiares do meu bairro. As casas que eu tinha visto sendo construídas ao longo das décadas. As árvores que Margaret e eu vimos crescer de mudas a carvalhos imponentes. Tudo parecia igual ao que era ontem, mas eu sabia que isso era uma ilusão. Nada jamais pareceria o mesmo novamente. A gerente da agência, uma mulher chamada Patricia Hendricks, que eu conhecia há 20 anos, nos levou a um escritório privado nos fundos. Seu rosto estava tenso de preocupação enquanto ela abria minhas contas na tela do computador. Eu me sentei ao lado de Mercer com as mãos cruzadas no colo, me preparando para o que estava por vir. Sr. Cole, quando foi a última vez que você verificou suas contas online? Patrícia perguntou. Cerca de uma semana atrás. Tudo parecia normal. Ela virou o monitor para mim. Preciso que você olhe nisso. Os números na tela não faziam sentido. Minha conta corrente mostrava um pedido de transferência pendente de exatamente 25 mil retards, aguardando autorização final. O carimbo de data e hora mostrava 247 média M apenas minutos depois que eu desliguei para Jason. Alguém havia iniciado a transferência enquanto eu ainda estava sentado na minha cozinha escura, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Eu não autorizei isso, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Eu sei, respondeu Patrícia. O sistema sinalizou porque o pedido veio de um dispositivo não reconhecido. Mas tem mais. Ela rolou para baixo, revelando um registro de atividades que eu nunca tinha visto antes. Na última semana, houve 3 tentativas separadas de redefinir sua senha. Todas de endereços IP diferentes, todas sem sucesso,
porque não conseguiram responder suas perguntas de segurança corretamente. Mercer se inclinou para frente. Alguém está tentando invadir suas contas. Patrícia acenou com a cabeça sombriamente. Isso não é o pior. Ela abriu outra janela e eu senti o sangue escorrer do meu rosto. Sr. Cole, você está ciente de que tem uma linha de crédito aberta de 60 mil? Eu olhei para a tela. Uma conta de crédito em meu nome aberta há 4 meses com um saldo atual de 52 mil reais, pagamentos mensais de $800, um usuário autorizado listado na conta Vanessa Turner Cole. Eu nunca abri isso, eu disse. Eu nunca assinei nada para isso. Patrícia puxou o pedido. Havia minha assinatura na parte inferior, mas eu soube imediatamente que não era minha. As letras eram muito arredondadas, o espaçamento muito uniforme. Alguém havia praticado minha caligrafia e chegado perto, mas não o suficiente para enganar o homem que assinou seu próprio nome por 68 anos. As declarações mensais estavam indo para uma caixa postal em Houston, disse Patrícia em voz baixa. Não para o seu endereço residencial. Alguém mudou as preferências de envio no dia seguinte à abertura da conta. Eu senti as paredes do pequeno escritório se fechando ao meu redor. 52 Bordáceros. Cedro zero de dívida em meu nome. Alguém havia construído isso por meses, pagamento por pagamento, compra por compra, tudo enquanto eu estava sentado em minha casa acreditando que minhas finanças estavam seguras. Mercer falou com cuidado. Sr. Cole, isso é um clássico abuso financeiro de idosos. Eles começam pequeno, redefinições de senha, consultas de crédito. Eles testam as defesas em busca de fraquezas. Então, eles escalam para empréstimos, transferências, eventualmente propriedades. O objetivo final geralmente é a tutela. Uma vez que eles controlam suas decisões legais, eles controlam tudo o que você possui. Tutela. A palavra pairou no ar como uma sentença de morte. Eu pensei na aplicação de procuração que Mercer me mostrara mais cedo, aquela que nunca foi concluída. Vanessa estava trabalhando para isso há meses, talvez anos, e eu estava cego demais para ver. Há mais uma coisa, disse Patrícia, sua voz hesitante. Cerca de 2 semanas atrás, recebemos uma consulta sobre adicionar alguém às suas contas, uma mulher chamada Victoria Turner. Ela alegou ser sua consultora financeira e solicitou informações sobre seus saldos de conta e beneficiários. Ela fez uma pausa. Sr. Cole, esse nome significa algo para você, Victoria Turner? Não Vanessa Cole, um nome completamente diferente. Eu balancei a cabeça lentamente, mas guardei o nome na minha memória. Mais uma peça do quebra-cabeça. Passamos a próxima hora congelando contas, mudando senhas, registrando relatórios de fraude. Quando saímos do banco, minha cabeça estava latejando e minhas mãos tremiam. Mercer me levou para casa em silêncio, e eu me sentei à mesa da cozinha enquanto a luz da tarde se apagava na noite. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto recebida. Eu assumi que era Jason tentando explicar, tentando manipular, mas o número era desconhecido. A mensagem era breve. Não confie em ninguém ao redor dela. D. Eu olhei para a letra D, pensando em Derek Hayes, o homem com a condenação por fraude que observava Vanessa como um caçador. Antes que eu pudesse processar as implicações, meu telefone vibrou novamente. Desta vez, eu reconheci o número. Vanessa, você acha que pode me parar? Você não tem ideia do que sou capaz. Isso termina quando eu disser que termina. Eu olhei para a mensagem de texto de Vanessa até que a tela escureceu. A ameaça não era sutil. Ela queria que eu soubesse que estava no controle, que minha resistência a IT era fútil, que qualquer coisa que eu pensasse ter descoberto era nada comparado ao que ela já havia colocado em movimento. Eu coloquei o telefone na mesa da cozinha e esperei. Eles vieram na manhã seguinte. A batida na minha porta da frente começou às 9 dzna, aguda, forte o suficiente para chacoalhar as dobradiças. Eu estava esperando por eles. Passei a noite me preparando, organizando os documentos que Mercer me dera, ensaiando o que diria. Por 68 anos, eu evitei confrontos. Eu me curvei, acomodei e engoli meu orgulho para manter a paz. Aquele homem morreu em algum lugar entre a ligação telefônica das 2 a.m. e a descoberta de 60 mil cruzários de dívida com minha assinatura forjada. Eu abri a porta e encontrei Vanessa já em lágrimas. Ela passou por mim em direção à sala de estar,
com as mãos pressionadas contra o peito, sua respiração vindo em soluços ofegantes que soavam quase reais. Jason a seguiu, seu rosto pálido, seus olhos fixos no chão. Como você pôde? Vanessa gritou, girando para me encarar. Como você pôde nos abandonar assim? Eu estava morrendo. Franklin estava morrendo e você desligou para seu próprio filho. Que tipo de pai faz isso? Que tipo de monstro se recusa a ajudar sua família quando mais precisa dele? A performance foi impecável. Cada gesto, cada falha na voz, cada lábio trêmulo havia sido praticado até parecer espontâneo. Eu a observei da mesma forma que costumava observar modelos estruturais sendo testados sob estresse, procurando os pontos fracos, os lugares onde a pressão faria a fachada rachar. Você não estava morrendo, eu disse calmamente. Os soluços de Vanessa pararam por apenas uma fração de segundo. O quê? Você não estava morrendo. Ninguém com sua descrição foi admitido em nenhum hospital naquela noite. A chamada para o 911 foi falsa. O portal de seguros foi acessado de sua casa 3 vezes entre 2 e 4 da manhã. E os 25.000 uredários que você exigiu já estavam configurados como uma transferência pendente antes que Jason terminasse sua ligação. Mantive minha voz firme, calma, quase gentil. Você planejou tudo, Vanessa, e foi pega. As lágrimas dela pararam como se alguém tivesse fechado a torneira. A transformação foi notável. A nora enlutada desapareceu, substituída por algo mais duro, mais frio, mais honesto. Seus olhos se estreitaram. Sua mandíbula se contraiu. Pela primeira vez desde que a conhecia, estava vendo a verdadeira Vanessa. Você não sabe do que está falando, ela disse, sua voz plana. Você está confusa. Você é velha. Provavelmente nem se lembra do que aconteceu naquela noite. Talvez seja a hora de alguém começar a tomar decisões por você, como a decisão de abrir uma linha de crédito de 60.000 reais em meu nome, como a decisão de falsificar minha assinatura na solicitação, como a decisão de ter a fatura enviada para uma caixa postal que nunca abri. Eu puxei os documentos do meu bolso e os segurei. Eu tenho cópias de tudo, Vanessa. O departamento de fraudes do banco já foi notificado. A polícia também. Algo piscou em seu rosto. Não exatamente medo, mas como um recálculo. Ela estava ajustando sua estratégia, procurando um novo ângulo de ataque. Jason avançou, suas mãos levantadas em um gesto conciliador. Pai, por favor. Isso é tudo um mal-entendido. Vanessa nunca faria nada para te machucar. Ela ama esta família. Nós, limpa a garganta, dois fazemos. Talvez você esteja apenas estressado. Talvez você precise de um descanso. Podemos falar sobre isso mais tarde, quando todos estiverem mais calmos. Ele estava aparando as palavras dela. Eu podia ouvi-las em sua boca, senti-las sentadas em sua língua como roupas emprestadas que não serviam. Meu filho, meu único filho, havia se tornado um boneco de ventríloco, falando linhas que alguém mais havia escrito para ele. Jason. Eu olhei diretamente para ele, ignorando completamente Vanessa. Você sabia sobre o empréstimo? Seus olhos se desviaram para sua esposa, sua boca se abriu. Por um momento, vi algo em seu rosto que poderia ter sido o menino. Eu criei a criança que costumava me contar tudo, que confiava em mim seus segredos e seus medos. Ele queria falar. Eu podia ver as palavras se formando atrás de seus lábios. A mão de Vanessa encontrou seu braço. Seus dedos pressionaram sua manga, não com força suficiente para machucar, apenas o suficiente para lembrá-lo de quem segurava sua coleira. A boca de Jason se fechou. Ele desviou o olhar. Devemos ir, disse Vanessa de forma rápida, já se movendo em direção à porta. Claramente, Franklin não está pensando racionalmente. Vamos dar a ele algum tempo para se acalmar. Jason a seguiu, mas na soleira ele parou. Vanessa já estava do lado de fora, caminhando em direção ao carro deles. Por apenas um momento, meu filho e eu estivemos sozinhos. Ele olhou para trás e eu vi algo em seus olhos que não via há anos. Culpa, vergonha. E por baixo delas, quase invisível, um apelo desesperado por ajuda. Pai, ele sussurrou tão baixo que quase perdi. Há algo que preciso te contar, mas não aqui, não agora.
Antes que eu pudesse responder, ele puxou o telefone do bolso e olhou para a tela. Seu rosto se contorceu de dor, como se o que quer que ele visse ali fosse um golpe físico. Então ele enfiou o telefone de volta no bolso e correu atrás da esposa. Eu fiquei na porta, observando-os se afastarem. Pouco antes de ela entrar no carro, Vanessa se virou. Ela sorriu para mim, um sorriso frio e triunfante que não alcançou seus olhos. Já protocolei a papelada, Franklin, ela gritou, sua voz ecoando claramente pelo ar da manhã. Em 30 dias, você não tomará mais nenhuma decisão. Eu assisti o carro deles desaparecer pela rua, as palavras de Vanessa ecoando em minha mente. 30 dias. Ela me dera um prazo, uma contagem regressiva para o momento em que eu perderia o controle da minha própria vida. Eu fiquei na porta por muito tempo, sentindo o peso de tudo pressionando sobre mim. O sol da manhã estava quente em meu rosto, mas por dentro eu me sentia frio. Naquela tarde, houve outra batida na minha porta, mais suave desta vez, quase hesitante. Eu abri e encontrei Nora Wheeler em minha varanda, a melhor amiga de Margaret, a mulher que segurou a mão da minha esposa durante as sessões de quimioterapia, quando eu estava sobrecarregado demais para falar. Ela tinha 70 anos, cabelos prateados e olhos afiados, carregando uma pequena caixa à prova de fogo debaixo do braço, como se contivesse algo precioso e perigoso. Franklin, ela disse suavemente, posso entrar? Eu a levei para a sala de estar. Ela se sentou na beirada do sofá, a caixa equilibrada em seus joelhos, seus dedos descansando protetores sobre a tampa. Por um momento, nenhum de nós falou. O silêncio estava pesado com o peso do que quer que ela tivesse vindo dizer. Margaret me deu isso 6 meses antes de morrer, Nora finalmente disse. Ela me fez prometer que esperasse, que mantivesse em segurança, que só trouxesse a você quando você realmente precisasse. Ela olhou para mim, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu acho que esse tempo chegou. Nora, o que é isso? Ela colocou a caixa na mesa de café entre nós. Abra, Franklin. Margaret sabia. Ela sabia o que Vanessa estava planejando. Ela viu isso antes de qualquer um de nós. Minhas mãos tremiam enquanto eu levantava a tampa. Dentro encontrei uma pasta grossa de documentos legais, suas páginas nítidas e oficiais. Reconheci o nome do advogado de Margaret no topo. Debaixo da pasta havia um envelope menor contendo o que parecia ser um dossiê, páginas de anotações manuscritas na caligrafia familiar da minha esposa, fotografias, impressões de e-mails e registros que eu não reconhecia. E no fundo da caixa, cuidadosamente embrulhado em um pano macio, havia um pendrive. Na sua superfície, Margaret havia escrito com um marcador permanente para Franklin quando chegar a hora. Eu peguei o pendrive e o virei nas mãos. Uma coisa tão pequena, um objeto tão comum, mas eu sabia com uma certeza que, além da lógica, que o que quer que estivesse armazenado neste dispositivo mudaria tudo. Vou te deixar um pouco de privacidade, Nora disse suavemente. Me ligue se precisar de algo. Depois que ela saiu, eu fiquei sozinho na minha sala de estar, o pendrive quente na palma da minha mão. Eu podia ouvir o relógio ticando na parede, o mesmo relógio que Margaret escolheu quando nos mudamos para esta casa. Por um longo momento, tive medo de me mover, medo de ver o que minha esposa havia deixado para mim, medo de ouvir sua voz novamente. Mas Margaret nunca criou um covarde. Eu fui até meu escritório, conectei o pendrive ao meu laptop e abri o único arquivo de vídeo que ele continha. O rosto dela apareceu na tela e minha respiração parou na garganta. Ela estava em sua cama de hospital, pálida e magra, com o cabelo enrolado na echarpe azul que usou durante suas últimas semanas, mas seus olhos estavam claros, determinados. Os olhos da mulher que esteve ao meu lado por 40 anos. Meu amor, ela disse, e senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Se você está assistindo isso, significa que Vanessa fez seu movimento. Sinto muito por não estar lá para lutar ao seu lado, mas fiz tudo o que pude para garantir que você tenha o que precisa. Ela fez uma pausa, reunindo suas forças. Mesmo através da tela, eu podia ver quanto esforço custava para ela falar. 3 meses antes de eu ficar doente, Vanessa veio até mim sozinha. Ela disse que queria discutir planejamento patrimonial.
Ela tinha documentos prontos para eu assinar, papéis que transfeririam a casa para o nome de Jason para fins fiscais. Quando recusei, quando disse que nunca assinaria nada sem você presente, ela abandonou a atuação. A voz de Margaret se endureceu. Ela olhou para mim com tanto desprezo, Franklin, tanto ódio frio e calculado, e ela disse: de uma forma ou de outra, eu vou conseguir o que mereço, e seu marido não poderá me parar. Eu agarrei a borda da minha mesa, meus nós dos dedos brancos. Foi então que comecei a me preparar. Contatei nosso advogado e estabeleci um trust irrevogável. Todos os ativos que possuímos estão protegidos agora. Ela não pode tocar na casa, nas contas, em nada. Está tudo na caixa, Franklin. Os documentos legais, os registros de cada coisa suspeita. Eu a observei fazendo tudo o que consegui reunir. Ela sorriu levemente, um fantasma da expressão que eu amava há 4 décadas. Estou ainda te protegendo, meu amor, mesmo agora. O vídeo piscou levemente. Margaret se inclinou mais perto da câmera. Há algo mais que você precisa saber. Vanessa tem segredos que escondeu de todos. Ela me disse que seu pai morreu quando ela era jovem, mas encontrei registros que dizem o contrário. Ele está vivo, Franklin, e não acho que somos a primeira família que ela visou. Seus olhos penetraram na câmera, em mim. Investigue mais fundo. A verdade sobre o passado dela é a chave para detê-la. Ela estendeu a mão em direção à câmera, sua mão tremendo de exaustão. Reaja, Franklin. Você é mais forte do que imagina. E lembre-se, tudo o que você precisa está naquela caixa. A imagem congelou por um momento e pensei que a gravação tinha terminado. Mas então Margaret falou uma última vez, sua voz mal acima de um sussurro. Há mais uma coisa, meu amor. Algo que descobri, mas não consegui provar. Se minhas suspeitas estiverem corretas, você não é a primeira vítima de Vanessa, e ela não está agindo sozinha. A tela escureceu, mas as últimas palavras de Margaret continuaram ecoando em minha mente. Você não é a primeira vítima de Vanessa, e ela não está agindo sozinha. Fiquei em meu escritório até a luz da tarde se apagar na noite, lendo cada documento na caixa, estudando cada nota na cuidadosa caligrafia da minha esposa. Ela vinha construindo um caso por meses antes de sua morte, reunindo evidências que eu estava cego demais para ver. Mesmo enquanto o câncer consumia seu corpo, ela lutava para me proteger. Na manhã seguinte, Mercer chegou à minha porta com notícias que congelaram meu sangue. Ela entrou com um pedido de tutela de emergência ontem, ele disse, parado em minha sala de estar com uma pasta nas mãos. Vanessa está alegando que você é mentalmente incompetente e um perigo para si mesmo. Ela está pedindo ao tribunal que lhe conceda plena autoridade legal sobre suas decisões médicas e financeiras. Peguei a pasta dele e a abri. Os documentos dentro eram devastadores. Fotografias da minha cozinha mostrando pratos sujos empilhados na pia, lixo transbordando da lixeira, comida estragada na bancada. Eu nunca tinha visto essas imagens antes. Não eram da minha cozinha, mas estavam rotuladas com meu endereço, datadas do mês passado. Isso é falso, eu disse. Nunca deixei minha casa parecer assim. Eu sei. A voz de Mercer era sombria. Há mais. Virei as páginas. Declarações de testemunhas de vizinhos que eu nunca tinha ouvido falar. Pessoas que alegavam ter me visto vagando confuso no meu quintal à noite, falando sozinho, esquecendo onde estava. Uma carta supostamente do meu médico, Dr. Robert Simmons, expressando grave preocupação sobre meu declínio cognitivo e recomendando intervenção imediata. Eu tinha visto o Dr. Simmons há 3 meses para um check-up de rotina. Ele me disse que eu estava em excelente saúde para esta minha idade. A carta do médico é falsificada. Eu disse, posso provar isso. Bom, você vai precisar. Mercer se sentou à minha frente, sua expressão séria. Franklin, preciso que você entenda o que está enfrentando. A audiência preliminar está marcada para daqui a 2 semanas. Se Vanessa ganhar essa petição, ela se tornará sua tutora legal. Isso significa que ela tomará todas as decisões por você. Tratamento médico, arranjos de moradia e, mais importante, finanças. Ela poderia vender sua casa, drenar suas contas, te colocar em uma instituição, tudo enquanto alegava agir em seu melhor interesse.
As paredes da minha sala de estar pareciam se fechar ao meu redor. Tudo que Margaret e eu construímos ao longo de 4 décadas, tudo que trabalhei a vida inteira para conquistar, poderia ser retirado por um juiz que nunca me conheceu, com base em mentiras fabricadas por uma mulher que um dia acolhi em minha família. Esses casos favorecem o requerente mais frequentemente do que você imagina. Mercer continuou em voz baixa. Juízes veem uma nora preocupada, um homem idoso, vivendo sozinho. Eles fazem suposições. Eles querem acreditar que estão protegendo uma pessoa vulnerável, não permitindo que um predador haja. Fechei a pasta e a coloquei na mesa. Minhas mãos estavam firmes. Minha mente estava clara. Margaret não criou um homem que se rendia. Então eu preciso garantir que eles vejam a verdade. Naquela tarde, contatei uma advogada chamada Rebecca Torres, uma mulher que se especializou em casos de abuso a idosos. Ela revisou os documentos do trust de Margaret e confirmou o que minha esposa já havia colocado em prática. Um trust irrevogável que protegia todos os principais ativos que eu possuía. Vanessa não poderia tocar na casa ou nas minhas contas de aposentadoria. Não importa o que dissesse a decisão de tutela, mas isso não era suficiente. Eu precisava provar que era mentalmente competente, que a petição era baseada em fraude. O consultório da doutora Sarah Mitchell estava em um prédio médico tranquilo no centro. Ela era uma psicóloga clínica licenciada com 30 anos de experiência em avaliações cognitivas, exatamente o tipo de especialista cuja opinião teria peso no tribunal. A avaliação durou 90 minutos. Ela testou minha memória, meu raciocínio, minha capacidade de processar informações e tomar decisões. Ela me perguntou sobre minhas rotinas diárias, minhas finanças, meu entendimento da minha situação legal. Quando terminou, ela colocou a caneta e olhou para mim com algo como admiração. Senhor Cole, você é mais perspicaz do que a maioria das pessoas com metade da sua idade. Sua memória é excelente. Seu raciocínio é sólido. Não há absolutamente nada de errado com sua mente. Ela assinou o formulário de avaliação e me entregou. Quem quer que tenha apresentado essa petição está ou muito enganado ou mentindo deliberadamente. Vou testemunhar isso em tribunal, se necessário. Agradeci a ela e dirigi para casa, a avaliação assinada, repousando no banco do passageiro, como um escudo contra a escuridão que se fechava ao meu redor. Meu telefone vibrou 2 vezes durante a viagem. A primeira mensagem era de um número desconhecido. Ela usou o nome Victoria Turner, antes de se tornar Vanessa Cole. Pesquise esse nome D. A segunda mensagem era de Jason. Pai, preciso te ver sozinho. Há algo que você precisa saber, por favor. Mostrei os 2 textos a Rebecca Torres quando me encontrei com ela naquela noite. Ela estudou a petição de Vanessa cuidadosamente, sua expressão de descontentamento se aprofundando-se a cada página. Franklin, há algo estranho aqui, ela disse finalmente. A petição em si está cheia de buracos. As evidências fabricadas vão desmoronar sob escrutínio, mas o formato, a linguagem, a estratégia legal por trás de tudo isso. Ela olhou para mim. Isso é muito profissional, muito polido. Ela teve ajuda para preparar isso e não de um advogado de primeira viagem. Rebecca colocou os documentos de lado. Já vi petições assim antes de pessoas que trabalharam o sistema várias vezes. Franklin, não acho que esta seja a primeira vez dela fazendo isso. As palavras de Rebecca Torres me seguiram para casa naquela noite. Esta não é a primeira vez dela fazendo isso. Fiquei acordado na escuridão, olhando para o teto, pensando em padrões. Na engenharia, aprendemos que a falha raramente acontece isoladamente. Uma ponte não desaba por causa de uma única falha. Ela desaba por causa de estresse acumulado, tensão repetida, fraquezas que se acumulam ao longo do tempo até que a estrutura não consiga suportar. O esquema de Vanessa era o mesmo. Não havia aparecido da noite para o dia. Foi construído peça por peça, refinado através da prática, aperfeiçoado através da repetição. Se eu fosse sobreviver a isso, precisava parar de pensar como uma vítima. Precisava começar a pensar como um engenheiro. Eu sempre quis rosas ao longo da cerca dos fundos, aquelas amarelas que cheiram a mel. Leia aqueles livros que você tem deixado de lado.
Faça aquela viagem para as montanhas de que sempre falamos, uma pequena pausa na escrita. Então, talvez até encontre o amor novamente algum dia. Você tem minha bênção. Você sempre teve. Eu quero que você seja feliz, Franklin. Isso é tudo o que eu sempre quis. Ela assinou simplesmente. Para sempre sua, Margaret. Eu fiquei naquela mesa da cozinha até as estrelas aparecerem, lendo suas palavras repetidamente, deixando-as me lavar como água através da terra seca. Ela sabia. Ela se preparou. E mesmo do além, ela ainda estava me guiando, ainda me amando, ainda me mostrando o caminho a seguir. Os meses que se seguiram não foram fáceis, mas foram pacíficos. A confiança que Margaret havia estabelecido protegeu tudo o que construímos juntos. A casa permaneceu minha, segura de quaisquer esquemas futuros, uma fortaleza de proteção legal que nenhum predador poderia penetrar. Eu troquei as fechaduras, atualizei o sistema de segurança e plantei rosas amarelas ao longo da cerca dos fundos, exatamente como ela queria. Elas floresceram na primavera, preenchendo o quintal com o cheiro de mel. Jason e eu começamos nossa lenta jornada de volta um para o outro. Jantares de domingo, no início, estranhos e constrangidos. Dois homens que haviam esquecido como falar sem uma mulher traduzindo entre eles. Mas gradualmente, os silêncios ficaram mais curtos. As conversas cresceram mais longas. Ele me contou sobre seus planos de recomeçar, de reconstruir sua carreira e sua reputação, sem a sombra de Vanessa pairando sobre ele. Eu lhe contei sobre a carta de Margaret, sobre sua fé de que ele poderia se tornar o homem que ela sempre acreditou que ele seria. Não falamos sobre perdão. Não precisávamos. O perdão era algo que crescia nos espaços entre as palavras, nutrido pela presença, paciência e tempo. Linda Parker passava toda quinta-feira com torta, geralmente de maçã, ocasionalmente de nozes. Nós sentávamos na minha varanda e assistíamos ao pôr do sol e falávamos sobre Margaret, mantendo sua memória viva de uma maneira pequena e ordinária, que a dor eventualmente se torna. Nora Wheeler trazia flores para o jardim de Margaret uma vez por mês. Sempre algo diferente, sempre algo bonito. Ela disse que era o que Margaret teria querido. Derek Hayes ligava ocasionalmente de Ohio, onde ele havia retornado para reconstruir sua vida. O dinheiro da indenização da restituição de Vanessa lhe permitiu começar de novo, para seguir a carreira que a traição dela havia roubado dele. Não falávamos com frequência, mas quando o fazíamos, havia um vínculo entre nós que não precisava de explicação. Nós éramos sobreviventes da mesma tempestade. Mark Turner enviou uma carta 6 meses após o julgamento. Ele havia feito as pazes com o destino de sua filha, disse ele. Não perdão, mas aceitação. Ele me agradeceu por lhe dar a chance de finalmente fechar aquele capítulo de sua vida. Eu escrevi de volta e disse a ele que Margaret havia começado o trabalho muito antes de eu saber que precisava ser feito. Nós estávamos apenas terminando o que ela começou. Uma noite, no final do verão, eu estava na minha varanda assistindo o céu do Texas se tornar dourado, vermelho e roxo com o pôr do sol. As rosas amarelas estavam florescendo ao longo da cerca. O jardim de Margaret estava prosperando. Dentro da casa, estava quieto, limpo e inteiramente meu. Pela primeira vez em anos, eu dormi a noite toda. Não porque o mundo havia se tornado seguro. O mundo nunca foi seguro. Sempre haveria predadores como Vanessa, pessoas que viam bondade como fraqueza e confiança como oportunidade. Mas eu aprendi algo no crisol daquele terrível ano. Algo que Margaret tentou me ensinar ao longo de nosso casamento. Bondade sem limites é um convite para ser usado. Mas bondade com limites, isso se chama sabedoria. E a sabedoria, eu aprendi, é a melhor vingança de todas. E assim termina a história de Franklin Cole, um homem que descobriu que as maiores batalhas não são travadas com punhos ou armas, mas com paciência, preparação e a coragem de finalmente dizer não. O que começou como uma ligação desesperada às 2 da manhã se tornou uma jornada através da traição, revelação e, em última análise, redenção. Franklin aprendeu o que sua esposa Margaret sempre soube,
que proteger a si mesmo não é egoísmo, mas sobrevivência, que estabelecer limites não é crueldade, mas sabedoria, que às vezes as pessoas mais próximas de nós podem causar as feridas mais profundas e às vezes essas feridas podem cicatrizar se dermos a elas tempo e verdade. Esta história nos lembra que a justiça nem sempre chega rapidamente, mas quando chega, chega completamente. Vanessa pensou que poderia manipular um homem idoso a entregar tudo o que ele havia construído. Em vez disso, ela descobriu que a idade traz não fraqueza, mas experiência, não confusão, mas clareza, não rendição, mas força, refinada por décadas enfrentando desafios e superando-os. Se esta história te tocou, eu quero ouvir de você. Você já enfrentou traição de alguém em quem confiava? Você já teve que escolher entre manter a paz e se proteger? O que você teria feito no lugar de Franklin? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas experiências importam e sua voz merece ser ouvida. Se você encontrou significado na jornada de Franklin, por favor, inscreva-se em nosso canal para mais histórias de resiliência, justiça e a coragem silenciosa de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Curta este vídeo se ele tocou seu coração e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde demais para se defender. Obrigado por ouvir até o final. Até a próxima. Lembre-se de que bondade com limites se chama sabedoria.